Estamos de volta com o programa Direito do Cidadão. Hoje nós estamos com o professor Chicão, o meu companheiro de todas as semanas, e com o Dr. Benjamin, que é o presidente da OAB de Sete Lagoas. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre a OAB de Sete Lagoas e as suas características, seu funcionamento. Também, se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, você pode mandar um e-mail aqui para a TV Sete Lagoas, através do nosso site, www.tvsetelagoas.com.br, ou pode mandar um e-mail para a gente, esse e-mail que você está vendo aí na tela. E nós e a produção do programa teremos imenso prazer em atendê-lo, no mais rápido possível. Bom, doutor, se um profissional, né, uma pessoa terminou o curso de Direito, ele não tem carteira da OAB, ele não se inscreveu ainda na OAB, ele pode participar de um concurso público como advogado? Como advogado, não. Temos que verificar quais são os requisitos que esse concurso público exige. Se o concurso exige a qualificação de advogado, somente o inscrito nos quadros da OAB pode ser intitulado assim. Ou seja, se o concurso, por exemplo, para a Defensoria Pública, é um exemplo que a gente pode dar, depende de que o candidato seja inscrito nos quadros da OAB. Agora, se o concurso exige que o candidato seja bacharel em Direito, obviamente ele vai estar habilitado a se inscrever e concorrer à vaga. Hoje a gente sabe que não é ético, não é recomendado as informações na hora de contratar um funcionário. Uma empresa não pode dar informações que vão denegrir a imagem desse funcionário para outra empresa. Como é que é, professor Chicão? Como é que a gente pode saber se um advogado ele está suspenso ou não pela ordem? OAB, eu acho que tem uma página no site de consulta, né? Exatamente. Tem uma página Exatamente. No site da OAB-MG, é www.oabmg.org.br. Dentre inúmeras informações que qualquer cidadão pode acessar a página, vai ter uma página, uma subpágina de cadastro, onde você pode consultar, através do nome ou do número de inscrição daquele advogado, qual é a situação dele perante a instituição. Então, se ele estiver suspenso ou até excluído dos quadros da OAB, vai estar lá esta informação. Quando a gente fala em suspensão, assim, eu que sou completamente leiga em direito, como é que é? Quando é que um advogado é suspenso do seu direito de trabalhar? Sim, na verdade, é função também da OAB fiscalizar o exercício da advocacia por parte dos seus inscritos. Então, se o advogado pratica alguma infração disciplinar, dentre aquelas previstas no Estatuto da OAB e da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 1994, ele será submetido a um processo disciplinar, através do qual vai se apurar se de fato ele cometeu aquela falta disciplinar, dando a ele o devido direito de defesa. E se ao final for constatada a prática do ilícito, ele vai receber uma pena. Essa pena, de acordo com o Estatuto, pode ser desde uma simples censura reservada até uma exclusão definitiva dos quadros da OAB. Tá. Bom, pessoas que foram formadas, que tiveram a sua graduação, que se tornaram bacharéis em Direito, em outro país, podem fazer a prova aqui no nosso país? Sim, depende de uma certificação desse curso feito no exterior. Então, não basta simplesmente apresentar o diploma que ele graduou-se em Direito em outro país. Esse diploma de graduação, junto com outros documentos, tem que ser apresentados à OAB. Isso será certificado se de fato aquele curso preenche as diretrizes básicas do curso de Direito brasileiro. E aí, considerando devidamente graduado, ele estará apto a se inscrever para o exame da ordem. Professor, eu te perguntei um pouco mais cedo, né, a respeito dos alunos, da qualidade dos alunos, né, da prova. O senhor acredita mesmo que a prova da ordem, da OAB, ela separa, ela
separa por qualidade os alunos? Os bacharéis, né? É uma tentativa, né? A OAB, no papel dela como órgão gestor, né? De fiscalizar, de tentar separar esse joio do trigo, né? Para não deixar entrar advogados com pouco conhecimento, com, vamos dizer assim, com mau caráter no mercado e municiados de outras intenções, né? Vamos dizer assim. Então a prova vai ser um filtro. Não quer dizer que ela seja perfeita igual também que a prova do Enem também não é, e outras provas que temos no Brasil, vestibulares, né? Agora, indício de fraude eu nunca vi, prova da OAB. Em Sete Lagoas eu nunca vi, graças a Deus. Tudo corre na maior lisura, né? Exato. Alguns são injustiçados, parece que eles têm aversão à prova e não conseguem entrar na OAB. São ótimos alunos, chega lá, dá um branco neles, não consegue. Fica nervoso, prova oral, né? Que tem prova oral, tem prova escrita, aberta, né? Na minha época tinha prova oral, agora eu não sei como é que é mais. Na verdade o exame mudou um pouco nos últimos anos. Então, inicialmente, com certeza, na época do professor Chicão, tinha uma prova prática e também uma prova oral. Era difícil. Exatamente. Nós temos um lapso muito grande, até quando você deu o ano que você formou, foi o ano que eu comecei a lecionar na FEM. Foi o ano que você formou. Então é a distância, por aí você vê, eu fiz a prova da OAB em 80. Sim, sim. A diferença então é o passado e o futuro, né? Aí, ótimo. Mas o exame de ordem hoje, ele é um pouco modificado. Atualmente ele é aplicado pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição de renome nacional e até internacional. Ela que elabora e aplica o exame da ordem. O exame é composto de 2 etapas. Na primeira etapa são 100 questões de múltipla escolha de diversas áreas do direito, né? E a segunda etapa, para aqueles que foram classificados com relação à primeira, é uma prova prática de uma determinada área do direito à escolha do candidato. Ele pode optar por uma determinada área e vai fazer uma prova prática especificamente com relação àquela área, inclusive a redação de peças processuais. Então tá bem difícil ainda. Com certeza. Continua difícil. O exame é difícil, é muito bem elaborado, mas todo bacharel em Direito que fez um bom curso de Direito e que se dedicar minimamente ao estudo da legislação, ao estudo daquela bagagem que ele adquiriu ao longo do curso, certamente vai ser aprovado. Agora eu fico pensando assim, 250 alunos por ano, só aqui em Sete Lagoas. Se todos entrarem para o AB, o mercado vai ficar saturado. Vai ter mais advogado do que clientes, né? Então, eu acho justo uma seleção. Eu acho uma triagem, eu acho justo. Indiretamente, o exame de ordem gera essa consequência, né? De alguma forma, está barrando o número excessivo de profissionais. E a pessoa, se não for advogado, ainda sobra para ela ser professor. Não, com certeza, uma profissão muito honrosa, muito honrosa. Existe um projeto de lei que tenta impedir que essas provas continuem a acontecer. Sim. Mesmo com o acontecimento da prova, ainda existem maus profissionais no mercado, e isso a gente sabe que em todos os segmentos. Com certeza. Como é que o senhor enxerga esse projeto de lei? Na verdade, não chegou a nem se formalizar o projeto de lei. Houve uma proposta perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a criação de um projeto de lei, mas foi rejeitado unanimemente pela Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado. Então, de fato, existe quase uma unanimidade de que o exame de ordem é necessário, pode não ser o mecanismo mais justo, mais eficiente, mas é um mecanismo à disposição para criar uma barreira para que profissionais que não estejam devidamente formados na acepção mais ampla da palavra, ingressem no mercado de trabalho, sob pena de que amanhã alguém possa sofrer um grave prejuízo sendo assistido por um advogado que não está devidamente capacitado a tanto. Bom, eu tenho, como a gente pede, os nossos telespectadores que participem, e aí, graças a Deus, eles têm participado. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta
que é do senhor Antônio, lá do Vale das Palmeiras. A gente não pede que essas pessoas se identifiquem mais do que isso, até mesmo para não criar nenhuma espécie de constrangimento. Sim. Então, a pessoa deixa o nome, às vezes o bairro, às vezes o e-mail, a gente tem acesso. Mas ele deixa uma pergunta e que eu tenho o compromisso, né, de estar repassando. Por que a OAB não cuida de eliminar dos seus quadros os maus advogados da nossa cidade, ao invés de se meter na segurança, política e outros problemas? Na verdade, a OAB cuida e muito bem desse aspecto. Igual eu frisei anteriormente, toda infração cometida por advogado, desde que a OAB seja devidamente informada, porque o cidadão que sofreu essa transgressão e algum prejuízo em razão de alguma conduta típica de um advogado, ele deve representar a OAB de forma escrita, narrar os fatos, apresentar as provas e certamente será instaurado um procedimento disciplinar aonde, depois de um devido processo legal, esse advogado, se comprovada a falta, será punido. Punição essa que pode ser desde uma censura até a exclusão definitiva dos quadros da OAB. E com relação às outras atuações da OAB, nada mais são do que obrigação. Obrigação da OAB de estar atuando junto aos poderes públicos, buscando o bem-estar da sociedade, buscando principalmente, e aí no sentido mais amplo da palavra, a cidadania. Esse é o objetivo principal, é o objetivo maior da OAB, é dar cidadania à população. Tem uma outra pergunta aqui que a dona Maria José não colocou o bairro. Ela fala assim: como faço para efetuar uma reclamação na OAB sobre um advogado que cobrou o trabalho antecipado, agiu de má fé com meu pai, que é leigo e não fez o seu trabalho? Você havia dito, né, um segundo Exatamente. Antes, mas eu tinha um compromisso, né, dona Maria José? Preciso te responder. Já está respondido. Está respondido. É só apresentar a representação ela pode na ir sede da OAB. Na sede da OAB, faz isso por escrito. Não tem prejuízo, assim, porque as pessoas se sentem muito amedrontadas de tomar esse tipo de atitude. De forma alguma. Elas não serão expostas? De forma alguma. O processo disciplinar perante a OAB, ele tem seu trâmite em caráter sigiloso, então a identidade da pessoa não é exposta de forma alguma. Obviamente, a parte contrária é que tomará conhecimento da representação, né? Nós não aceitamos qualquer tipo de denúncia ou de representação anônima, então a pessoa vai se identificar, mas aquilo vai ficar identificado somente dentro do processo disciplinar. E pode ter certeza que a OAB não medirá esforço em apurar a verdade dos fatos e aplicar a punição, se caso ela for cabida. Ok. Hoje nós tivemos uma aula de direito, né, pessoal? E isso foi muito bacana. Doutor Benjamin, muito obrigada pela sua participação. Esperamos poder contar com a sua presença aqui mais vezes. E, com certeza, os nossos telespectadores serão os maiores beneficiados. Nós estamos aqui para beneficiá-los. Então, por favor, promete que volta. Perfeitamente. Socorro, me coloca à inteira disposição sempre que houver qualquer assunto em que possamos contribuir de alguma forma. Eu, na qualidade de advogado e de presidente da OAB, me coloco à inteira disposição de vocês e dos assinantes da NET para aquilo que precisarem. Me coloco ao inteiro dispor e só aguardo um convite para uma nova oportunidade. Aí, professor, está disposto, está tá gravado. Vendo? Muito obrigada. Muito obrigada, professor Chicão, pela presença. Eu agradeço pela presença, agradeço por ele ter aceito o convite. Não, foi uma honra. Eu sei que é difícil para ele, mas não é impossível, presidente. Com certeza. E certas vezes você voltará mais vezes ao programa e trará também mais pessoas lá da OAB para poder enriquecer mais ainda o nosso programa. Com certeza, será um prazer. Eu agradeço novamente os nossos apoiadores culturais, que são a Prominas Propagandas, as lojas Carnot, Confecções Alves e Garimpo Confecções. Obrigada, pessoal. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.